Olá, estudantes do terceiro ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Joyce, essa é mais uma aula de Geografia e eu não estou sozinha, estou super bem acompanhada da nossa intérprete de Libras, a Raíssa. Olá, Raíssa! E hoje vamos ver o título da aula de Geografia, aula gravada, que fica disponível no repositório do aplicativo do Centro de Mídias. Olha só. Quero uma cisterna de presente. Olha só, habilidades do quarto bimestre, Natal chegando. Quem será que quer uma cisterna de Natal, hein? A habilidade é EF03GE10B. Identificar grupos e ou associações que atuam na preservação e conservação de nascentes, riacho, córregos, rios e matas ciliares. E propor ações de intervenção de modo a garantir o acesso à água potável e de qualidade para as populações de diferentes lugares. O objetivo da aula de hoje é conhecer regiões de clima semiárido com pouca incidência de chuva e refletir sobre alternativas para garantir o acesso à água potável e de qualidade para as populações destes locais de vivência, como a utilização de cisternas. E aí, tá aqui o nosso amiguinho pensando que ele quer uma cisterna de presente. Eu quero uma cisterna de presente. Um presente bem inusitado, hein? Será que qualquer criança gostaria de ganhar uma cisterna? E aí, vocês sabem o que é uma cisterna? Por que será que Fernando, esse amiguinho aqui, quer ganhar uma cisterna de presente? E pensando nisso, onde você imagina que ele mora para querer uma cisterna de presente? Então, esse é o momento que vocês podem pausar a aula e abrir aí uma roda de conversa para discutir. Será que alguém já ouviu falar? Será que alguém já morou em uma casa que tinha uma cisterna? Onde que fica essa casa? Era numa região mais urbana, mais rural? E aí, podemos discutir vários elementos aí. E pensando nisso tudo, nesse contexto todo, onde será que o Fernando, que quer tanto uma cisterna de presente, ele mora, hein? Então, vocês abram a discussão aí e vejam se o que vocês pensaram está correto. Vamos seguir. Olha só. Para que serve uma cisterna? É um depósito ou reservatório que serve para captar, armazenar ou conservar a água, semelhante a uma caixa d'água, podendo ser água potável, água de chuva ou água de reuso. E aí tá uma imagem para vocês verem, ó. É bem parecido com a caixa d'água que a gente está acostumado, que fica sobre a laje das nossas residências, porém essa pode ficar no quintal, pode ficar no terreno, e aí ela é utilizada para armazenamento de água. Mas olha só, nós moramos aqui, eu dou aula aqui para o pessoal do estado de São Paulo, né, todinho, um estado bem grande, e aí pensando assim que aqui mesmo dentro do estado tem diversos climas, diversos tipos de vegetações, aí eu convido vocês a refletirem, será que é comum ter uma cisterna na nossa casa? Mas para a gente pensar um pouquinho mais sobre isso, eu vou ampliar e sair um pouquinho aqui do nosso estado e abrir para o Brasil todo. Olha só, o conhecimento que vocês já têm, conhecimento prévio de vocês, o clima e a vegetação do Brasil todo é bem parecido ou varia muito? E aí? Vamos lá. Vou deixar para vocês uma perguntinha para vocês refletirem. Agora que você já sabe o que é uma cisterna e para que ela serve, por que você acha que o Fernando quer uma de presente? E aí, complementando com a pergunta que eu já deixei, onde será que ele mora? Nós podemos pensar o quê? Será que ele mora num lugar que chove muito? E aí, por isso que ele quer uma cisterna? Porque se a pessoa mora num lugar que chove muito, para que ela vai querer reservar a água de hoje se ela sabe que vai chover amanhã novamente? Será que ela... Então, acho que não é um lugar que chove muito. Então, já temos a primeira anotação aí fazendo. Então, deve ser um lugar com pouca incidência de chuva. E o clima? Será que é um clima frio ou será que é um clima mais quente? Tendo em vista que é um lugar que vai armazenar água e aí
tem que ter esse reservatório bem guardadinho? Vocês acham que o clima pode evaporar água facilmente? Ou é um clima mais frio que não vai evaporar água? E aí? Tantas questões, né? Vão anotando aí o que vocês estão pensando e depois vocês vão conferir se é isso mesmo. Olha só, como eu disse aí, está o mapa do Brasil e vamos observar os diferentes climas no Brasil e refletir em qual região o Fernando possivelmente pode morar. E para a gente entender direitinho o mapa do Brasil e referindo-se ao clima, né, ele está dividido nos climas que abrangem aí o nosso território nacional e não dividido somente em regiões. Então, como podemos ver aqui, temos a parte em verde, que tem um clima equatorial. Olha só, temos a parte em laranja, que é o clima semiárido, que na verdade aqui dentro do Brasil, que é um país considerado um país tropical, é o clima mais seco, mais parecido com o lugar do deserto, que tem a vegetação de caatinga, que são plantas que precisam de menos água. E aí temos a parte em amarelo, que é a região amarela, que é a região tropical, que como vocês podem ver, tá bem, a porcentagem é bem parecida com a do equatorial, entendeu? É um clima quente, tropical. E aí temos uma breve região em vermelho, que na verdade é a parte litorânea das costas brasileiras, e temos também uma outra região com um outro tom de verde, que é o clima tropical de altitude, e o rosinha, que não apareceu aqui na legenda, mas é o clima subtropical. O que será? Se tropical é um clima mais quente, subtropical, quando a gente usa esse prefixo sub, é um clima que fica abaixo do tropical. E como vocês já podem pensar, olha só, o rosinha está lá na região sudeste, quer dizer, na região sul, abaixo da região sudeste, que é onde nós estamos, e aí pode-se imaginar que é um clima mais frio, né, subtropical. Então, vamos ver aí, dividido com as regiões, como é que fica? Olha, então, o estado de São Paulo, vocês já devem saber que fica na região sudeste. E aqui na região sudeste, olha os climas que nós podemos encontrar. O clima tropical de altitude, o clima tropical litorâneo e o clima tropical. Então, na região sudeste, que não tem só o estado de São Paulo, tem outros estados, nós podemos encontrar esse tipo de clima. E aí, pensando em cisterna, pensando em lugar que chove pouco, né? Porque nós já vimos que cisterna é para armazenar. Qual lugar que vocês acham que é o lugar que tem menos incidência de chuva referente a este mapa que está aí para vocês? Olha só, e as características que a professora colocou referente aos climas, só tem uma região que abrange um determinado clima, que não seria o subtropical. Olha só, será que é o semiárido que fica ali próximo, ali ó, na região nordeste, pega um pedacinho ainda do sudeste? Qual a probabilidade, hein? Vamos continuar aqui lendo um pouquinho mais para a gente identificar as características do clima semiárido, para ver se é o local onde o Fernando reside. O clima semiárido é um dos tipos de clima que apresenta longos períodos de estiagem seca, altas temperaturas, média anual de 27 graus Celsius, chuvas escassas e mal distribuídas. Abrange cerca de 11% do território nacional, localizado nos estados da região Nordeste, Bahia, Ceará, Alagoas, Piauí, Paraíba, Pernambuco, Sergipe e Rio Grande do Norte, e ainda parte do sudeste do país, no norte de Minas Gerais. Olha só, gente, então acho que matamos a charada, hein? Ele quer uma cisterna de presente porque, com certeza, ele vive em alguma dessas regiões que tem pouco índice de chuva. Então, com certeza, ele quer armazenar aí bastante água
para ele ter água para a sua família, porque na verdade água é um recurso natural que é muito importante para a nossa existência, né? Então, matamos a charada. Vocês que são estudantes investigativos, conseguiram ir aos poucos pegando as dicas e chegando aí na questão? Mas agora, ó, com tantos estados aí possíveis, agora fica com vocês, imaginarem aonde ele mora, aonde ele reside. Já sabemos que não é aqui no nosso estado, né? Então, onde será que o Fernando reside? E será que ele vai ganhar a cisterna de presente? Vou deixar aí uma atividade para vocês ampliarem o conhecimento. Nesta aula, conhecemos regiões de clima semiárido com pouca incidência de chuva. E uma alternativa para essas populações garantirem o acesso à água potável e de qualidade são as cisternas. Então, vou deixar para vocês pesquisarem o índice de chuva na região onde vocês vivem. E para isso, eu vou explicar aqui para vocês. Vocês podem fazer uma experiência muito legal, que é medir a quantidade de chuva. E ó, muito fácil. Uma régua escolar, metade de uma garrafa PET, que vai virar um pote assim, e você coloca a régua bem rente ao pote da garrafa PET e deixa lá no seu quintal ou no lugar que bate bastante chuva naturalmente. Não vale ser a chuva que cai da calha, hein, pessoal? E aí vocês vão medir o índice de chuva. E, na verdade, nessa medição vai ser por milímetros, pessoal, porque nós vamos medir de pouquinho em pouquinho. E aí vocês podem tirar uma média semanal, uma média mensal, e vai ser muito divertido fazer essas anotações e descobrir aí na sua região qual o índice de chuva. Olha, conto com vocês para a gente matar essa nossa curiosidade, hein? E a aula vai ficando por aqui, pessoal. Olha só, esses foram os materiais utilizados na aula de hoje, bem como o nosso formulário de avaliação, que é muito importante que vocês preencham. Fale se vocês fizeram as atividades, se vocês utilizaram as dicas da professora. Você, professor, que quiser usar trechos da aula aí na sua aula, então pode utilizar e conte pra gente como que está auxiliando aí no seu trabalho, nos seus estudos. Então, vamos ficando por aqui, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.